não está claro para o eleitor. O Congresso está sendo atropelado pela presidência de Câmara, as comissões não funcionam. O presidente Lula apresentou hoje a PEC da Segurança Pública, com várias propostas de mudanças no que se refere à segurança pública. Ele fez essa apresentação numa reunião com governadores em Brasília, e aí o que chama a atenção é o seguinte, que esse texto, que foi elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, faz mudanças na Constituição e dá ao governo federal muito mais poder na coordenação das políticas de segurança nacional. Entre as principais medidas estão integração das polícias, reforço do Sistema Único de Segurança Pública e estabelecer políticas unificadas ao padronizar protocolos, informações e dados estatísticos. Coronel Gerson Gomes, começo com o senhor, coronel, quais as impressões iniciais? O texto foi apresentado agora há pouco, é verdade, né? A intenção do governo já era antiga, mas só foi formalizado agora há pouco, mas daquilo que já foi divulgado, daquilo que já se inteirou, quais as impressões iniciais, coronel? Pois é, muita gente tem chamado, antes até saúdo aqui o nosso deputado federal, nosso príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma satisfação tê-lo aqui conosco de novo. Mas eu dizia que muita gente chama, ou pelo menos apelidaram essa PEC como o SUS da segurança pública, como se fosse um sistema único que pudesse integrar administrativamente, financeiramente e até, por que não dizer, operacionalmente o sistema de segurança pública no país. A ideia traz algumas boas sugestões, por exemplo, no que diz respeito à integração dos sistemas de inteligência, muitas vezes até dos bancos de dados. Nós temos situações, por exemplo, no Rio de Janeiro, que há uma concentração gigantesca de fugitivos de outros estados que estão se homiziando ali nas áreas que o ministro Fachin, de certa maneira, com aquela medida lá da pandemia, ele oportunizou que vários morros e comunidades carentes do Rio de Janeiro se transformassem em áreas de recebimento de procurados de outros estados. Esse tipo de unificação, ou pelo menos um banco de dados até com o que já foi começado e que poderia ser incrementado melhor, de pessoas que possam estar no sistema prisional e estejam identificadas em outros crimes, tudo isso é muito válido. Agora, qual é o grande problema que a gente enfrenta no Brasil hoje? E que não é somente da segurança pública, é a obsessão deste governo pela centralização. Ou seja, quando você conspira contra o Pacto Federativo, você compromete uma série de outros temas, como, por exemplo, o eleitoral, que eu quero até parabenizar o nosso deputado que está aqui hoje, que transmita a Carol Detone e os nossos deputados ali na Comissão de Constituição e Justiça, quando eles vislumbraram um grande problema que começou na eleição de 2020, por exemplo, quando o Tribunal Superior Eleitoral resolveu centralizar em Brasília mais de 5 mil municípios. É uma excrescência, nós temos os tribunais regionais eleitorais que foram bypassados e simplesmente foi imposta essa decisão, dizendo que a centralização em Brasília seria a melhor coisa a fazer num país de dimensões continentais, com unidades da federação, municípios com realidades diferentes. Então, esse tipo de obsessão, seja tributária, seja na área eleitoral e até mesmo, por que não dizer, agora na segurança pública, ela é muito perigosa. Nós sabemos que há um precedente que todos olham para a Venezuela, ali ao norte, quando existe uma quarta força armada, que é uma espécie de polícia militar nacional, que é a Guarda Nacional Bolivariana. Esse elemento na mão do poder central acaba servindo para perseguição política. Nós já temos isso acontecendo hoje com a Polícia Federal, com efetivo reduzido, que desvia parte do seu pessoal de investigações importantes, que são crimes federais, e começa a ser utilizada para perseguição política. E, por último, nós tivemos a desmontagem da Polícia Rodoviária Federal, que fazia um papel sensacional com o Silvinei Vasquez, que talvez tenha sido o melhor diretor da Polícia Rodoviária Federal da história, que integrou realmente o setor de inteligência com as polícias militares estaduais, até com a polícia civil, e inclusive com as polícias rodoviárias estaduais, fez toneladas de apreensões de armas e trabalhou contra a própria prostituição infantil. Ou seja, todo esse trabalho que foi feito no governo Bolsonaro de integração, ele não precisou desse tipo de centralização. Pelo contrário, havia uma descentralização de recursos e passava aos estados mais e mais apoio do governo federal. E não o contrário. Chamando a si essa centralização e esse protagonismo. Então, na minha avaliação, é uma medida que tem mais riscos do que benefícios, na minha perspectiva.
Perfeito. E só antes de passar, Serrão, vou só destacar aqui uma das falas do ministro Lewandowski nessa apresentação de hoje, que foi noticiada pelo perfil Space Liberdade. Pode colocar na tela para a gente, por favor, Cláudio, essa fala do ministro Lewandowski, comemorando essa centralização, exaltando a importância dessa centralização. É hora de alterar a Constituição para reforçar a competência da União na segurança. E para você, Serrão, te parecem perigosas, de fato, essas mudanças? Totalmente, acompanho inteiramente o voto do relator anterior, porque de boas intenções, o inferno centralizador de Brasília, com juristocracia e companhia, já está superlotado. O que a gente está vendo? A gente tem centralização juristocrática, você tem centralização da deforma tributária, e agora vem a centralização também da segurança. O governo Lula está querendo criar uma espécie de polícia para chamar de sua. Ele está querendo alterar aí as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, de repente incorporar também outros papéis da Força Nacional de Segurança. Nada está muito claro. A PEC acaba sendo um cheque em branco para que isso aconteça. E Lula, muito malandramente, como sempre, coloca a bomba no colo dos governadores. Chamou todo mundo a Brasília, chamou todos os governadores, os 27, só 13 apareceram em Brasília, para aceitarem uma proposta que sequer foi debatida anteriormente. E que tem um problema grave, esse centralismo. Você ter informações de segurança unificadas, organizadas, isso é o óbvio lulante, já deveria existir há muito tempo. Seria o papel da União cuidar disso, gerenciar isso. Mas o Lula quer ir muito além. Fico na dúvida se ele não quer ter aí uma repetição de um Filinto Miller na era Getúlio Vargas, ou se ele quer copiar mais ou menos o modelito Romeu Tuma, que vigorou no regime dos presidentes militares. E criando algo muito pior, que hoje tem também a juristocracia, que vai centralizar todo esse tipo de operação focada em repressão. Vai reprimir as organizações criminosas, como Lula disse que vai fazer? Lula, você não tem credibilidade para isso, presidente. Você fez campanha eleitoral indo nos redutos onde a mais violenta questão acontece no Rio de Janeiro. E você saiu de lá incólume, tranquilo, calmo, como se tudo fosse uma maravilha. Então você não tem moral para falar em combate à organização criminosa. O partido que liderou aí o mega processo de corrupção no Brasil e agora seus integrantes conseguiram ser descondenados. Então está todo mundo perdoado. Então eles não fazem parte do crime organizado nem institucionalizado. Bandidos são os outros. E esses bandidos é que serão combatidos duramente nessa política de segurança pública centralizada que o governo do PT está querendo criar. Tudo tem que ser olhado com muito cuidado. Importante que nesse evento de hoje do Palácio do Planalto, esse jogo de cena, não compareceram os governadores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. E o de Minas Gerais apenas mandou um subsecretário adjunto para falar, isso aí, nós não concordamos com esse negócio. Então, é necessário debate, mas levanto a bola, Vitor Brau levantará para Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que vai cortar, fazer cesta ou marcar ponto. É isso, vamos aproveitar a presença do deputado então aqui com a gente para que ele nos conte, será que no Congresso Nacional tem ambiente, deputado, para que avance essa PEC? PEC é difícil, né? Emenda constitucional, mais de 300 votos na Câmara, é complicado. Será que o governo Lula consegue avançar com essa agenda? Boa noite, bem-vindo, deputado. Muito obrigado por estar me recebendo aqui, Vitor, muito obrigado. Coronel, como é que vamos? Jorge Serrão, muito prazer estar com vocês aqui de novo. Olha, o problema é o seguinte, a gente tem que especificar isso porque não está claro para o eleitor. O Congresso está sendo atropelado pela presidência de Câmara, as comissões não funcionam, o rito, o processo que de fato de você transformar uma emenda constitucional ou um projeto de lei em algo que venha de baixo para cima, do processo das comissões e depois vai ao plenário, isso não está mais sendo obedecido. Agora, as emendas constitucionais, as mudanças constitucionais vêm de qualquer lado, especificamente aqui do Executivo, que não é o iniciador, não deve ser o iniciador do processo, deveria ser o próprio partido protocolando isso, mas também ele também pode propor uma mudança. No entanto, não é o processo mais legítimo, lembrando, porque é o Poder Executivo, não é um partido dentro do parlamento. E uma emenda constitucional é uma mudança da Constituição. A soberania é exclusiva do Congresso. É da Câmara, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, acabou. E tem que passar pela Comissão de Justiça, tem que passar pela Comissão de Segurança,
e ter que criar uma comissão especial para depois fazer uma votação, emendas e os deputados poderem votar. Será? Será que eles vão obedecer esse ritual todo? Eu já fiz PEC passar lá, obedeci todo esse ritual e não foi para diante minha PEC no final. O presidente de Câmara simplesmente não contemplou levar ela a plenário. As lideranças não querem levar ela a plenário, concernente a dois temas, de reforma tributária e de dar mais armamento para as forças militares. Então essas duas não foram adiante, porque o presidente de Câmara simplesmente é o dono do ritual. Então o ritual, o processo, o regimento, está na mão do presidente de Câmara. Então veja o perigo, e é exatamente esse o ponto que eu tenho destacado, especificamente agora que a gente está apontando novos presidentes de Câmara. Será que eles vão ter um comportamento diferente do presidente Lira? Será que essas nomeações aí de presidentes do Centrão, do Nordeste, Centrão e Nordeste, lembrar, 2 problemas graves aqui, tá? E que venham dessa origem, será que eles vão tramitar de fato essas emendas constitucionais da maneira certa? Ou será que eles vão atropelar como o Lira tem feito nos últimos 2 anos? Atropelar, literalmente. Ou seja, as comissões onde a oposição tem ainda uma chance de ter voz, de poder até retirar de pauta, eles atropelam, falam assim, não passa pelas comissões, vai direto a plenário, chamam um relator de plenário, vem uma urgência, atropela o rito das comissões, chama um relator de plenário, assim, de momento, e bota voto já com acordão dos partidos de centro para apoiar uma pauta da esquerda. É isso que tem acontecido nos últimos 2 anos. Aí agora o cara vai nomear o seu sucessor e esse sucessor vai se comportar da mesma maneira? Ou vai ser, não, eu vou agora respeitar o rito das comissões e vou respeitar aqui o devido processo e vou dar voz à oposição? Olha, meus caras, não vamos cair mais nessa. A gente precisa de opinião pública realmente fazendo um confronto aqui nessa questão do parlamento. Não podemos mais deixar isso passar do jeito que está, entregar o país assim. Não podemos. A única abertura do país é o Congresso Nacional. É a única abertura, não tem mais. Não existe mais abertura aí porque a gente quer. Então, com relação a essa emenda constitucional, que vai centralizar as polícias, certamente que eles estão contemplando fazer exatamente isso, atropelar todo o processo. Porque eu acho que se passar na Comissão de Segurança, onde nós temos uma boa representação lá, temos até liderança disso. Depois a CCJ, onde os números também não favorecem ao governo. Então temos chance de rejeitar por lá também. E esse projeto é extremamente rejeitável. É o caminho oposto do que a gente deveria estar fazendo. A gente deveria estar descentralizando e dando mais capacitação às forças policiais locais, não só aos guardas municipais, mas também aos policiais militares. E também liberalizar a criação de novas polícias no nível local. Isso que está tudo constitucionalmente travado. Não pode criar mais polícia, tudo é constitucional. Deixa os estados criarem as polícias que eles acham necessárias para que possam agir. Então, mais polícias é necessário, mais descentralização que é necessário, e também a questão de poder deixar a polícia agir. Não é só o efetivo, não é só ter mais gente, ter mais maquinário, tem que ter empoderar legalmente o policial. O que tem acontecido é o caminho oposto, eles têm criminalizado a ação policial e evitado o máximo possível de deixar os policiais agirem. É uma frustração grande. Eu estou com deputados, sou colegas de deputados das polícias, eu sinto agora a frustração deles. Eles estão muito mais próximos do problema do que eu, mas eu senti ali que, de fato, é um problema gravíssimo. Agora, o que essa PEC faz? Ela vai nesse encontro? Não, ela vai em encontro contrário. Ela quer fazer um oportunismo na questão de segurança do Brasil, que está sempre ruim, mas eles destacam isso como a solução é sempre centralizar mais. E vamos lembrar, por que eles querem centralizar mais? Porque esse é o plano totalitário. Eles estão centralizando, como bem mencionou o Serrão. Olha, não é só agora o sistema tributário, né? Essa é a última, vamos lembrar, centralizar a Previdência. Poderia ser só dos estados, mas centralizar a Previdência. Depois foi o SUS, que é um sistema único de saúde. Funciona o SUS no teu estado? Vocês que respondam. Depois centralizar a questão de leis trabalhistas, a mesma lei trabalhista para todo mundo. Está tudo centralizado. Centralizado os planos assistenciais. Tudo plano de governo, Bolsa Família, Bolsa Presidiária, tudo criado pelo Poder Federal. Agora está vindo a centralização dos tributos, vai botar tudo lá em Brasília. E o último dominó para cair é essa questão da segurança. Pronto, colocou praticamente tudo o que é a competência do Estado, todas as funções coletivistas do Estado, dentro do Poder Federal, tirando todo o poder e autonomia e a relevância dos governadores
e dos municípios, como se isso fosse bom. O resultado é péssimo. Planejamento central, isso é totalitarismo. Em cima disso, você sabe o que eles querem fazer. É um controle absoluto de todo o país. E não ter brecha para ter rival político. É isso que está em jogo. A gente tem que pensar nisso. E óbvio que nesse quesito, se a esquerda centralizando, certamente a gente sabe que eles vão ser mais lenientes com a questão da criminalidade. Né? O grande grupo de apoio deste governo são os grupos de criminosos. Vamos lembrar isso, está bem nítido isso. Então eles vão ser favoráveis a agir contra o crime, contra os grandes crimes organizados? De jeito nenhum. Então é um descalabro absoluto. Eu acho que a população precisa ter mais clareza aqui do que está em jogo. Tá? Não é só a questão que a gente está mencionando aqui da centralização. Isso sempre foi o plano deles. Mas também temos uma questão aqui de Congresso, que tem um problema grave ali, e a opinião pública precisa estar muito mais alerta com relação a isso. Obrigado. Só antes de passar, Serrão, rapidinho aquele recado de sempre, ó. 18 mil espectadores agora, só 2.700 curtidas, então muita gente assistindo sem deixar likes. Peço que você não faça isso não, vá curtindo aí enquanto acompanha o comentário do Serrão. Vai lá, Serrão. Só para antecipar a próxima proposta de Luiz Inácio Lula da Silva, também centralizadora. Ele vai criar o Sistema Único de Honestidade, com O, de otário. Muito bem. Deixa eu mudar de assunto, falar sobre política americana. Dá só uma olhada nessa postagem que fez o Elon Musk nas redes sociais. Por gentileza, Cláudio, coloca aí na tela para a gente. Ele diz o seguinte, vou ler na tradução em português. O mais impressionante é que não é necessária nenhuma identificação para votar, nem mesmo um cartão de biblioteca nos estados cinzentos. Os estados cinzentos são esse mapa que ele compartilhou. Foi um retweet, né, do Elon Musk. Nem sei se dá para usar ainda retweet, né? Mudou de nome para X, mas eu continuo usando o verbo antigo, retweetou. Esse mapa aí. Coronel Gerson Gomes, explica para a gente, Coronel, a importância dessas informações, o que é que consta nesse mapa que o Elon Musk chamou a atenção hoje no X. Pois é, tem vários aspectos que o Elon Musk ele se engajou nessa campanha, e o que é mais curioso é que o perfil dele anterior a essa campanha, a esta eleição, era daquele homem ligado mais às ideias progressistas do Partido Democrata, ali como é o pessoal do Vale do Silício, ligado à tecnologia. É difícil você encontrar alguém dessa área de ciência e tecnologia, mais voltada à tecnologia até da informação, inovação, que esteja envolvido com política. A verdade é que o Elon Musk, ele não somente resolveu entrar de cabeça na campanha do presidente Trump, como levantou vários tópicos, como, por exemplo, o aborto, como a questão da própria imigração ilegal, que são assuntos que os intelectuais ou a classe mais rica até evita de se indispor com os colegas que majoritariamente são do Partido Democrata. Mas ele toma posição, e eu vou só dar um exemplo para a nossa audiência, porque eu sei que muita gente não conhece como é o processo aqui. A minha mãe está chegando essa madrugada, vindo do Brasil, ela resolveu fazer uma visita, mas ela é cidadã americana, e eu estou aqui com a documentação que, quando ela chegar, levarei para votar. E é interessante que ela tem algumas opções. Eu estou vendo aqui na documentação, é bacana porque diz que ela votou nas eleições de 16, 18, 20 e 22. O voto é secreto, mas se você participou ou não, é algo público. E eles colocam para ela aqui as opções. Ela pode votar até domingo pessoalmente, ou seja, ela não precisa esperar o dia da eleição, ela pode ir lá com calma, pessoalmente votar antecipadamente, poderia ter enviado o voto pelo correio se ela solicitasse, que por causa da idade dela ela poderia fazer o voto pelo correio, mas teria que chegar no diretório até na terça-feira, então está bem em cima, e eu creio que ela vai pessoalmente. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é por que o Elon Musk fala desses pontos, e talvez você, brasileiro, diga assim, ué, o que a eleição tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Só para que vocês tenham uma ideia, a minha mãe terá que se manifestar sobre a questão de conselhos escolares, questões de caça e pesca aqui, terá que decidir se vai legalizar a marihuana, a maconha ou não, terá que decidir se a legislação da Flórida vai avançar na questão do aborto ou não. Tem 2 emendas constitucionais ali falando sobre questão tributária, que tem a ver com o bolso do pagador de impostos. Tem questões ligadas especificamente ao condado de Broward, que é o condado onde ela mora. E aí sim, vai votar para presidente, para senador, para deputado federal dentro do distrito, que o voto é distrital para o representante da Câmara dos Deputados. Tem questões aqui para decidir de juízes da Suprema Corte se permanecem ou não. Xerife, tem um monte de coisa para você decidir. Então,
É uma senhora de idade, quase 80 anos, eu sentarei com ela, nós vamos conversar, vou ajudar que ela entenda cada um desses pontos e ela vai ali registrar o seu voto. Esse tipo de participação, gente, é fundamental que a gente comece a debater no Brasil, porque a gente coloca sobre os ombros dos nossos representantes, como muito bem falou o nosso deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, coloca sobre eles o peso de decisões centralizadas em Brasília, quando muitas vezes o princípio da subsidiariedade nos remeteria a decidir coisas próximas do nosso condado, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. E se a gente não gosta daquela legislação daquele estado, a gente pode até mudar de estado. Mas, infelizmente, no Brasil, como o Serrão falou, nós estamos ainda na era da centralização e que os nossos deputados federais, às vezes, têm que decidir para um estado o que vai funcionar para o Brasil inteiro. E isso é lamentável. O nosso federalismo, que era bonito de se ver, inspirado até no modelo norte-americano, está completamente erodido por essa obsessão que a gente tem no Brasil de fazer tudo em Brasília, de centralizar o poder todo lá no Distrito Federal. Antes de passar, Serrão, deixa eu só contar uma novidade. Está aberta uma enquete no nosso chat do YouTube. Então, você que está vendo pela TV tem que pegar uma segunda tela, abrir o celular aí para participar. A pergunta é a seguinte: a direita no Brasil deve negociar, dialogar com o centro, é uma das alternativas, ou ser oposição ao centro e ao governo Lula? É essa a pergunta. A direita no Brasil deve negociar e dialogar com o centro ou ser oposição ao centro e ao governo Lula? Por enquanto, deixa eu ver aqui, 62% votaram ser oposição ao centro e ao governo Lula. 38% acham que negociar. Aliás, aumentou um pouquinho a vantagem dos que querem ser oposição. 64 a 36. A gente vai acompanhando aqui, no final do programa eu trago aqui o resultado, mas dá tempo da sua participação. Em poucos minutos no ar, já tivemos muitos votos, estou vendo aqui 589 votos, entrou no ar há 8 minutos a enquete. Então, corre, participe. Queremos muito saber sua opinião, né? Um assunto que está dividindo as pessoas, né? Tem opiniões bastante antagônicas em relação a isso. Qual deve ser o futuro da oposição, da direita no Brasil? A gente quer ouvir você que está aqui acompanhando o programa. Vote lá no nosso chat, que daqui a pouco, no final do programa, eu trago aqui o resultado final. Jorge Serrão, queria te ouvir, Serrão, sobre a eleição americana e esse contraste todo entre Brasil e Estados Unidos que trouxe para a gente o Coronel Gerson. Isso vai ser muito bom. E daqui a pouco a gente vai ouvir Luiz Felipe de Orleans e Bragança falar sobre o artigo que ele escreveu na Gazeta do Povo, falando sobre o dilema entre oposição e composição. O quanto a composição pode ser perigosa quando você compõe com o lado errado da história. Então isso é muito interessante. Elon Musk resolveu se colocar do lado certo da história. Fez a composição, aí sim, válida, com Donald Trump. Por quê? Porque ele também percebeu, dentre outros problemas, que a liberdade de expressão é um outro valor que tinha que ser trabalhado e debatido na eleição presidencial americana. Ah, mas ele fez isso porque ele é bonzinho? Não. Ele fez isso porque ele percebeu, desde o movimento que ele começou para adquirir radicalmente o X, ele fez um movimento econômico brutal para isso, ele percebeu o quanto a falta de liberdade de expressão seria destruidora para os negócios. Então você só pode ter negócio prosperando, empreendimento evoluindo se tiver liberdade de expressão. Então a eleição do Trump nos Estados Unidos representa para o Brasil muita coisa. Se o Trump ganhar, a gente aqui tem uma esperança de que a gente possa vencer, superar o modelo atual centralizador, burocrático, autoritário, abusador de autoridade que está rolando por aqui. Se a Kamala vencer, nós estamos ferrados. A gente vai demorar, vai patinar, vai ter uma demora ainda maior, porque a gente vai ter que resolver com a nossa própria ajuda. E a gente está vendo aí que, do ponto de vista político, a nossa maioria política não quer resolver coisa nenhuma. Então, é muito importante, tudo isso que o Gerson Gomes mostrou, como a gente tem que ter a participação popular tomando decisões. O povo tem que ter capacidade de fiscalizar as instituições, fiscalizar as contas públicas, ter participação plebiscitária para tomar decisões relevantes, e essas decisões têm que começar a acontecer no nível local. A gente tem que implantar, o nosso item número 1 de reforma é
reforma para a implantação do distrito eleitoral, que é ali que começa o jogo a ser decidido. Então, olha quanta coisa, quanta reforma estrutural que a gente tem que começar a debater, mas o brasileiro não quer debater. A gente está sendo engambelado pela turma centralizadora, autoritária, juristocrática, tirânica de Brasília, que está aí todo dia jogando algo para nos enganar, para nos fazer de otário, né? O honesto com ódio, otário. É esse o jogo que está sendo jogado por aqui. Mas a gente vai evoluir, tem gente propondo coisa séria, pensar, por exemplo, um projeto estratégico de nação, pensar uma nova Constituição. Por isso que a gente tem que se juntar a grupos e pessoas que já estão fazendo isso no Brasil. Ah, mas é minoria? É minoria. Mas vai demorar? Vai demorar. O tempo histórico é o tempo cultural, é um tempo diferente, não é o tempo do imediatismo. A hora certa, ela acontece quando as condições históricas, culturais amadurecem. Então a gente aqui tem que tomar vergonha na cara e ajudar a amadurecer e não a apodrecer. E amadurecer não é fazer conluio com o Maduro da Venezuela, não. É pelo contrário. Concorda, deputado? Essa eleição americana de fato impacta muito o Brasil, o resultado lá vai influenciar em muito o que está acontecendo por aqui, vai nos ajudar a sair, por exemplo, dessa crise institucional, se vier uma vitória do Donald Trump? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai ajudar muito, vai ajudar de uma maneira contundente, e eu acho que vai ajudar em alguns casos específicos, direto, talvez em questões pessoais, em questões de personalidades e censura contra algumas personalidades que são importantes serem censuradas no grupo, no jogo político do Brasil. Essa palavra censura não é a palavra certa, mas sim que serão cerceados e terão alguns embargos pessoais. Eu acho que isso pode se projetar isso. Agora, eu não vejo nada do ponto de vista institucional. Ou seja, uma mudança institucional das nossas instituições, do nosso jogo político, não vejo essa mudança. Muito porque é impossível, né? Você achar como que um país vai afetar em mudança institucional no outro. Ele pode fazer, por exemplo, bloqueio de bens, bloqueio de ir e vir, declarar persona não grata, também pedir ordem de prisão, se for constatado violações de alguns direitos, ou até mesmo colocar a segurança nacional dos Estados Unidos em risco, ou dos cidadãos norte-americanos. Então, acho que aí pode haver censura, sim, contra alguns desses agentes dos ministérios, da questão da justiça, que estão agindo fora da nossa lei e também precarizando aí o que seria a lei internacional, ou ao menos uma prática internacional, e também, obviamente, que os bens e ativos dos norte-americanos. Então, eu acho que nesse sentido eles podem agir. É uma medida unilateral e eu acho que é bem-vinda até. Né? Eu acho, na minha opinião, é bem-vinda. Né? Acho que todo país já faz isso de uma maneira ou de outra. Né? Acho que até o Brasil poderia tomar posturas assim com relação à Venezuela. O Brasil deveria tomar essas mesmas medidas de bloqueio de bens, de não impedir que venham, né? Que impedir que visitem o país e tudo mais para grupos terroristas, grupos vinculados ao narcotráfico. O Brasil poderia estar tomando essas medidas também. Cabe a qualquer país agir dessa maneira. Agora, a gente afetar a mudança política dentro de um país, isso eu acho que é muito difícil. Nós afetarmos, assim como sermos afetados diretamente por essas medidas cerceadoras. O que está acontecendo, a subversão do nosso sistema político, ele vem através do próprio sistema. Então você veja, são candidatos que surgem dentro do sistema partidário, que representam esses interesses internacionais e que começam a jogar o jogo político em nome de um país, ou em nome de um interesse, de grupo de interesse, como é o caso do narcotráfico e grupos criminosos. E também temos até alguns deputados que defendem China abertamente, como tudo que é cartilha, como se fosse o governo chinês falando. Então isso já está acontecendo. Agir contra esses é mais difícil. A questão do Donald Trump não vai mudar nada desse aspecto. Então isso é uma luta nossa, e tem muita luta nossa ainda pela frente. Agora, onde pode ajudar é sinalizar que se os Estados Unidos está em desacordo com o que está acontecendo no Brasil, como o judiciário do Brasil está agindo, e como, ao menos, a política está se desenvolvendo, lembrando, tem a questão judiciária, mas também o governo brasileiro ele está tomando decisões de parceria com os maiores rivais geopolíticos dos Estados Unidos. Você imagina que Cuba não é relevante nesse jogo geopolítico. Cuba já sempre é uma pequena ilha. Agora, você transformar o país, Brasil,
em um país inimigo, vinculado a todos os inimigos dos Estados Unidos, é uma afronta como diz o americano, clear and present danger. Então você vai deixar que o Brasil tome esse caminho nocivo, né, que tem aqui grupos radicais, terroristas, que tenham uma série de armamentos e vire um entreposto ou vire um porta-aviões do inimigo numa área hegemônica, né, que é historicamente hegemônica dos Estados Unidos, certamente eles estão olhando por aí também. Então existe todo tipo de cerceamento, né, nesse quesito. É claro que eu acho que a nossa soberania é o que está em jogo aqui. E o Coronel sabe muito bem minha posição com relação a isso. Eu não sou favorável que nenhum país intervenha no Brasil, que nenhum país tenha essa influência ou capacidade de subversão do Brasil. Eu quero ver o Brasil independente, completamente soberano, e que a nossa representatividade, as nossas instituições, a voz da nossa democracia é essa que seja a maior de todas, essa que seja soberana. E o que temos, infelizmente, é um grupo criminoso que joga fora da lei. Então, como que uma justiça da população certa, correta, idônea, vai confrontar um grupo criminoso que hoje detém todo o poder do Estado? Essa que é a visão que está se criando aqui. É como é que a população desarmada, desprotegida, completamente fragilizada dos seus direitos, vai encampar agora um sistema completamente tomado por grupos criminosos e interesses internacionais. É isso que temos no Brasil. Então temos que enfrentar isso de acordo com como a situação se apresenta. Não pode achar que dá para negociar como diz o Churchill, não dá para negociar com o tigre quando ele está com a tua cabeça dentro da boca dele. Então é isso que a gente está fazendo. E perpetuando o tigre. Então, a gente tem que começar a enfrentar esse tigre em algum momento. Acho que o Donald Trump ele vai dar uma boa ajuda, mas a luta ainda é nossa, viu? Tem muita coisa interna que precisa ser resgatada e muita luta interna para a gente mudar as instituições que criaram esse estado de coisas que nós vivemos. Não podemos ter nunca mais esse estado de coisas surgindo no Brasil. Uma ditadura como essa está surgindo no Brasil. Não podemos mais ter isso no nosso sistema político. Então, a briga é conosco.